Bem-vindos a todos que estão acompanhando a gente aqui nesse painel nessa manhã. Eu queria abrir, sim, compartilhando que eu estou muito feliz de estar num painel como esse, porque em 15 anos de setor elétrico, eu acho que é a primeira vez que eu estou num painel que só tem mulheres. 15 anos de setor. Então, isso é uma coisa que me deixa muito, muito alegre. Reflete um pouco da evolução que a gente vem trabalhando e vivendo. Mas, paradoxalmente, por conta do tema do painel, eu confesso que eu fiquei com muitas dúvidas sobre o que eu deveria perguntar para vocês. Sobre o que a gente poderia abordar aqui de uma forma produtiva, construtiva e interessante. Né? Então, o meu background ele é completamente técnico. Né? Então, em 15 anos de setor, 15 anos participando de painéis de evento e falando de todas as siglas do setor elétrico, o que elas significam, quais são os problemas por trás delas e como é que a gente resolve isso, mas nunca falando sobre um tema tão humano como o nosso. E depois de pensar um pouquinho, e por pensar, eu admito até que pedindo ajuda de outras mulheres, algumas amigas num churrasco em casa, tipo, gente, o que é legal de falar num painel como esse, né? Como é que a gente faz esse painel legal? Uma amiga, inclusive, ela estava agora há pouco num outro painel lá no Hub de Música, num outro painel só de mulheres. Então, é um momento um pouco diferente que a gente está vivendo. E depois de pensar um pouquinho, apesar desse background, eu estava refletindo, a gente deve ter juntas aqui uns 60 anos de carreira. Né? É muita história e muita experiência. Eu acho que esse painel ele pode ser sobre história, sobre as nossas experiências e as nossas trajetórias. Né? Então, eu queria começar endereçando para todas vocês, e aí fiquem à vontade se quiserem seguir a ordem aqui, mas para contarem um pouquinho qual foi a trajetória de vocês até chegarem até aqui. E muito curiosa, assim, quando vocês olham para trás, o que vocês acham que fez a diferença na carreira de vocês? Bom, vou começar aqui. Primeiro é um prazer. Então, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu participo desse painel. Estarei aqui quantas vezes forem necessárias até a gente não precisar falar sobre mulheres no setor de energia. Mas obrigada pela presença de todos e todas aqui conosco. Respondendo a sua pergunta, no setor de energia sou relativamente nova, então acho que comparado com a média do setor, que é um setor super tradicional e que de fato as pessoas fazem carreiras, estão há 20, 30, 40 anos no setor. Então no setor de energia tem mais ou menos 2 anos, e eu comecei e vi uma headhunter no LinkedIn, então faz diferença o LinkedIn, acho que essa é a primeira resposta do que fez diferença para entrar no setor. Sou uma pessoa que detesto mídias e assim, eu sei que é importante. Então fica a primeira dica. Mas assim, pensando na minha trajetória, né, quanto um todo, acho que o que fez diferença muito foi... Eu sempre fui a pessoa que perguntava os porquês. E ainda mais no mundo da inovação. Se não pergunto o porquê, tem alguma coisa errada. Além dos porquês, né, expressar meu ponto de vista. Eu nunca deixei, assim, independente de quem estava na reunião, se era o Bambambam, que está há 40 anos, o engenheiro que sabe tudo, eu falava. Então, isso nunca me deixou abalar. E eu acho que isso fez a minha carreira ser acelerada de uma certa forma. Então, sou nova no setor e até, assim, dentro de... Né, comparado com meus pares, eu sou também uma das mais novas na Neoenergia. O que foi, assim... Acho que foi determinante isso, esses 2 pontos que eu mencionei. E isso fez com que teve um turnover gigante na área. E aí eu assumi a gerência de inovação. E a primeira coisa que eu fiz, assim, eu era a única mulher no meu time. E a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a gerência era assim, meta, contratar mulheres para essas posições. Então foi uma oportunidade e espero que eu consiga inspirar, de alguma forma, essas mulheres, não só as que eu contratei, mas aqui presente, e que eu tenho a honra de lidar no meu dia a dia. Bom dia, eu sou a Marília, eu sou da Green Yellow, então é um prazer estar aqui também. Bom, eu também não vim do setor desde o começo, eu sou formada em engenharia de produção, mas nunca engenheirei, na verdade. Então me formei e já comecei a trabalhar com marketing numa empresa de tecnologia.
E por indicação, eu acabei indo para a Goiela, que é uma empresa de energia. E, sinceramente, enfim, me apaixonei pelo setor. Vai fazer 5 anos ano que vem que eu tô nesse setor, já faz mais tempo do que no outro setor. E eu acho que, assim, acho que até um pouco alinhado com o que a Luísa falou, acho que o que fez a diferença, eu acho que a gente fala muito com mulheres, questão de síndrome da impostora, isso que a gente se boicota muito. Eu acho que, discutindo até com outras mulheres num painel um pouco parecido, a gente falou muito sobre a gente também pegar as oportunidades e aproveitá-las, né? Eu acho que às vezes as mulheres têm uma tendência de mas acho que eu vou ser muito gananciosa, vou achar que eu estou pedindo aumento porque eu estou sendo pidona. E eu acho que a gente tem um pouco esse auto-boicote, e eu acho que uma coisa que faz diferença é a gente falar, não, eu tenho direito, eu estudei, eu vou atrás. E eu acho que é realmente ir atrás e da teoria que o não você já tem, então acho que é importante a gente correr realmente atrás do que a gente quer. E eu acho que é isso que faz um pouco a diferença, acho, na minha carreira. Eu sempre, enfim, um pouco que a Luísa falou também sou nova, também passo por um setor aí que é bem de cabeça branca, masculinas. Então, acho que tem ainda muito desafio, mas acho que está mudando também. Eu acho que é isso. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, prazer estar com todo mundo aqui. A gente está dividido. É uma conversa, é uma mesa redonda. Certamente a gente vai trocar um pouco aqui e fora daqui também. Eu sou Lauren. A minha trajetória talvez é um pouco diferente. Eu não sou oriunda do setor elétrico. Eu comecei realizando outras atividades, sou da área de comunicação. E, a partir disso, fui trabalhar com uma série de outras coisas, até que eu me vi no ambiente de inovação, e isso me levou ao setor elétrico. O que a gente está fazendo aqui, né, no ambiente de inovação, acho que é muito importante para o setor. Está presente no dia a dia de todo mundo. Todo mundo tem alguma necessidade, né, de energia, seja para chegar até aqui, seja em casa. E é um setor que é muito tradicional. Então, a nossa presença aqui traz características diferentes, traz necessidades diferentes. Então, acho que nesse sentido é muito relevante que a gente esteja aqui, que a gente discuta necessidades, importâncias, que a gente talvez, quem está no setor há 40 anos, imagina que as coisas estão acontecendo da mesma forma. Só que o mundo hoje não é o mundo de 40 anos, não é o mesmo mundo daqui. Quem se formou em engenharia elétrica numa faculdade renomada de tempos atrás, hoje encontra como necessidade. É um ambiente que está se diversificando pelas fontes de energia, pela forma de consumir energia, pela maneira que a gente se relaciona com a energia também. Então, nesse sentido, eu acho que é muito relevante a gente estar discutindo esses pontos e trazendo inovação, circular pela feira, entender o que está acontecendo aqui dentro, lá fora, e promover essa troca. Eu acho que, pelo menos eu me vejo muito nesse sentido, né? Não sou uma pessoa técnica, apesar de eu ser talvez veterana de profissão, eu sou novata no setor elétrico, então eu me vejo aprendendo coisas o tempo inteiro. E aí eu acho que o grande papel, acho que o que é relevante que eu posso fazer e que eu posso contribuir, e eu acho que a gente tem esse papel de contribuir de fato, é promover essa troca, é trazer um pouco de linguagens diferentes e fazer essa tradução entre dois ambientes diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que a gente, enquanto esse novo campo que está chegando no setor elétrico, tem muito a contribuir. Pode continuar com o microfone, que a pergunta vai para você. Eu acho que um dos papéis desse painel é a gente falar um pouco mais sobre por que diversidade importa. Né? A gente aqui provavelmente já está convencido sobre isso, mas acho que vale a pena continuar explorando. Né? Então, assim, do ponto de vista técnico, a gente pode dizer, cara, diversidade importa porque o ser humano tem viés cognitivo. Se você está num grupo que é muito igual, você provavelmente vai tomar decisões que não são ótimas, porque vai estar todo mundo capturado pelo mesmo viés cognitivo. Diversidade cognitiva importa, e você vai conseguir diversidade cognitiva se você tiver diversidade de pessoas, backgrounds, etc. Essa é a parte chata. Eu acho que a parte legal, e aí eu passo essa responsabilidade para você, Lauren, é contar para a gente, assim, no seu dia a dia, como é que você vê a diversidade
impactando e causando diferença nesse papel de inovação que você está? Tem algum exemplo, alguma história, alguma coisa? Maravilha. Falando sobre diversidade, eu acho que... Bom, vamos falar do princípio. A energia, ela está na vida de todo mundo. Está na vida do homem, da mulher, do branco, do negro, da criança, do adulto, do idoso, da pessoa com deficiência, da pessoa heteronormativa. Ela está na vida de todo mundo. Então, não faz sentido a gente ter... A gente faz um produto de massa. Não somos uma empresa de nicho. A gente não produz um cristal super importante para uma coisa que só serve naquilo. Não é isso. Energia é um produto de massa, é de consumo. Então, se a gente está falando com todo mundo, como é que esse todo mundo não está presente do lado de dentro? Se você pegar qualquer pesquisa dessas Big Five, né, dessas super consultorias, elas têm números para provar que diversidade faz diferença. E aí, complementando a fala da Camila, tem o viés cognitivo, né? Então, se todo mundo pensa de uma mesma forma, é muito comum que todo mundo tome uma mesma decisão. E mais ainda, né, se você pensa diferente de um conjunto grande, é muito difícil você ter aquele respirar e falar, não, gente, mas vamos pensar de uma outra forma? Então é muito difícil a gente ter isso. Acho que dá para fazer com treino, com autoafirmação, e que é importante também, mas é muito importante a gente trazer esse conjunto diferenciado para fazer as decisões, para olhar as questões, para tomar algum ponto de vista. E aí, nesse sentido, assim, existe algumas estratégias que a gente pode realizar para fomentar a diversidade. Então, por exemplo, a gente está aqui nessa mesa. Certamente nós fomos definidas para compor essa mesa. Nós não somos percentualmente o maior número no setor elétrico, mas é uma forma de mostrar, de trazer essa visibilidade. Da mesma forma, nas empresas, você pode ter ações que fortaleçam a presença de grupos minoritários dentro das instituições. Isso é relevante. De novo, eu reforço, a gente oferece um produto de massa. E vamos falar de inovação, né? A inovação, ela não nasce num grande conjunto. Normalmente, ela nasce em pequenos grupos, naquela startup menor, naquele conjunto. Então, a gente tem que entrar em contato com esse grupo todo, né? Senão, a gente vai perder essas oportunidades. Então, eu acredito que fortalecer ações que tragam mais diversidade, trazer conjuntos de pessoas diferentes. A gente tem falado muito na presença da mulher, mas tem outros grupos também que precisam estar representados, né? Tem os negros, tem as pessoas com deficiência, tem a diversidade de orientação sexual. A gente não tem falado muito, né? Mas diversidade de origem, diversidade de faixa etária. Eu acho que nós, e aí saindo um pouquinho de setor elétrico, mas falando talvez de inovação social, é revolucionário uma mulher hoje manter os seus cabelos da forma que ela quer. E isso abre novos campos de produtos, novas possibilidades. O mundo está mudando. Então, se a gente não acompanha isso, enquanto operadores de inovação, a gente está errado. E a gente está perdendo oportunidade. Acho que eu vou pegar o seu gancho. A gente tem falado bastante sobre como empresas têm desenvolvido práticas e ações para reduzir desigualdade de gênero entre seus colaboradores, mas eu acho que sim, é uma pauta que passa também pelo contexto social e pessoal de cada indivíduo. Então, acho que é importante a gente abordar de forma completa. Eu vou começar e passar a bola para a Luísa, depois trago a Marília para o debate, para a Luísa falar um pouquinho sobre o que tem sido feito e detalhar um pouco mais do que a Lauren trouxe, o que tem sido feito para incentivar o desenvolvimento e a retenção de talentos femininos na indústria. Boa, obrigada pela pergunta. Bom, vou falar um pouco das práticas da Neo Energia, né, que eu estou representando aqui. Assim, primeiro eu queria dizer que são necessárias, tá? Ações de diversidade e lideranças femininas, não só em posições de liderança, mas como mulheres, eu acho super necessário. Então, eu tenho muito orgulho de estar numa empresa que de fato se importa com isso. Não é
um blá blá blá, e de fato eu vejo ações concretas e inclusive faço parte delas, né? Então, vou citar algumas aqui, talvez aqui venha mais a público, né? De 30 metas ESG que a Neoenergia se comprometeu publicamente, 4 são sobre mulheres. Então, seja mulheres em posições relevantes, mulheres em posições de liderança, mulheres formadas pela Escola de Eletricistas, que é uma iniciativa maravilhosa da Neoenergia, né? E mulheres em postos de eletricista, né? Então, aqui a gente está falando de desenvolvimento e retenção, uma vez que a gente quer que essas mulheres cheguem até o topo da estrutura organizacional, né? Uma segunda iniciativa que eu tenho o maior prazer, assim, um carinho enorme de falar, é uma que me afeta, assim, diretamente, que é um programa que eu tive a oportunidade de participar tem mais ou menos 3 semanas, que chama Her Energy. Então, a Neoenergia, para quem não sabe, ela é controlada pela Iberdrola, que é um grupo espanhol. E eles selecionaram talentos femininos, então 6 mulheres de cada país, para irem até a Espanha, né? E lá a gente teve a oportunidade de ter visibilidade para mais alta gestão da companhia. Temos a missão aí de desenvolver um projeto em 6 meses para, em março do ano que vem, estarmos na Espanha novamente, apresentando para o CEO e para o Chairman o resultado desse projeto. E toda uma questão de mentoria, né? Então, não é só também, vai aí, vamos te deixar aí na frente de todo mundo. Não, vamos te desenvolver para isso. Então, temos mentores, treinamentos acontecendo e realmente um acompanhamento muito forte da alta liderança da empresa que comprou esse projeto, né? Então, de fato, eles estão ali apoiando, o que é fundamental. Além disso, dentro da ANEEL, a gente também tem uma série de grupos de afinidade, não só voltados para mulheres, mas aqui, né, falando de diversidade de mulheres, existe. E um outro ponto, que não diria que é um plano para retenção e desenvolvimento, mas enquanto construção de marca, é importante você, pelo menos eu gosto de estar numa empresa em que eu trabalho de acordo com os princípios e que eu me reconheço nesse lugar, né? E a Neoenergia, como parte do posicionamento institucional, ela é patrocinadora das seleções femininas de futebol brasileiro. E o Brasileirão da Neoenergia, o Campeonato Brasileirão se chama Neoenergia. Então, uma parte de posicionamento institucional, mas que, para mim, faz muito sentido você querer trabalhar numa empresa que, de fato, está apoiando o esporte feminino num país que a desigualdade em todos os âmbitos, mas no esporte é gigante. Então, dá muito orgulho, de fato, estar num lugar como esse. Legal, muito bom. E parabéns por ter sido selecionado. Eu estou passando a bola aqui, mas vocês fiquem à vontade para interromper e complementar, se alguém quiser compartilhar mais alguma experiência. Mas você falou de mentoria e eu acho que isso é bem interessante, né? Assim, até para compartilhar com a plateia. O IBP, o Instituto Brasileiro do Petróleo, tem um programa de mentoria feminina voltado para o desenvolvimento de liderança. O Energy C tem um programa que chama Empodere-se, também voltado para a mentoria de liderança de mulheres. Eu acho que são iniciativas bem interessantes de se buscar quando você está procurando o seu próprio desenvolvimento, né? Porque o programa de mentoria, principalmente esses que são voluntários, nada mais é do que alguém com um pouquinho mais de experiência que você, compartilhando, te ajudando a trilhar esse caminho, né? E só um comentário também, Camila, acho que o ponto importante é que tem que ter um esforço ativo. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, tem que ter, o RH também tem que ter as metas, né? Tem que ter o gestor da vaga que tem que estar aderido a isso, que ele tem que buscar, igual você falou, né? Eu quis contratar mulheres para as minhas vagas, claro. Então, tem que ter um gestor com esse esforço, porque às vezes, depende da posição, não é fácil, porque se eu quero uma posição técnica, base, não tem muitas mulheres, porque a formação de mulheres em engenharia, né? Eu fiz engenharia de produção, ainda era mais equilibrado, mas eu olhava a turma de engenharia elétrica, era assim uma tristeza, né? A única mulher que representava uma sala com 30 homens. Então, eu vou contratar uma engenheira eletricista? É difícil você achar uma mulher. Então, tem que ter o esforço do gestor em talvez esperar mais, em procurar mais essa vaga, abrir mão de algum requisito que para ele era essencial, mas faz parte, né? E aí isso vale também para todos, né, as minorias que a gente está falando aqui. Então, faz parte, tem que ser um esforço ativo, não só do RH, mas do gestor, da gente também, enfim, como liderança, de também buscar trazer isso para dentro da empresa também.
Eu só queria complementar um ponto que a Camila mencionou, né, da mentoria, né, o como isso é relevante. E às vezes a gente coloca com esse nome, como se fosse uma aula, não tem que ter esse momento, agora eu vou ter a mentoria. Mas talvez conectando com a primeira pergunta, né, sobre a trajetória. E o que você falou também, né, da síndrome de impostora. Muitas vezes eu me olhava e falava assim, gente, não, mas espera aí, calma. Ai, mas eu não deveria fazer isso. Ai, mas será que eu devo? Ai, será que eu posso, sabe? E aí, conversando com as pessoas que são do meu convívio, da minha confiança, do meu afeto, falando, não, mas você pode, você já fez isso, você tem tais características, você tem tais possibilidades. Então, às vezes, a sua rede, ela te dá essa mentoria sem ter esse nome de mentoria, sem você marcar aquele momento para conversar sobre tal assunto que você acha relevante. Então, identificar na sua rede as pessoas que são do seu contato, do seu afeto, da sua confiança, que você acredita que vão te falar sim quando você pode ouvir um sim e não quando você não deve realizar tal coisa, isso é muito importante. E isso nos dá a garantia de que a gente precisa de uma outra voz para falar, para ser espelho, para que a gente possa se conectar e entender essas coisas. E aí, talvez trazendo um pouco de experiência, né, falando da Enel, que hoje eu estou lá, represento, a gente tem uma atividade, talvez assim, algumas que são muito parecidas, né, de fortalecimento de lideranças femininas. E eu reconheço muitas coisas que tem em outros lugares, como a gente também tem. E aí complementar um outro ponto, né, que é a origem. Será que lá no início, nas faculdades, estão se formando mulheres, ou, enfim, que possam daqui a 5, 10, 15 anos eu ter condições de trazer para dentro das atividades que eu realizo? Então, tem uma atividade que a gente faz que se chama Back to School, que é trazer mulheres para irem nas suas escolas, falarem com as meninas ou nas suas faculdades e mostrar assim, olha, eu consegui completar esse caminho. Se for do interesse, da vontade de vocês, participem. Olhem para essas carreiras que muitas vezes vocês não se veem, mas entendam que existem mulheres que estão realizando coisas importantes nesses lugares, e vocês podem estar lá também. Então, essa questão de projeção, de olhar para as pessoas hoje, que elas possam se ver no futuro, isso é muito relevante também. Sem dúvida, faz toda a diferença. E Marília, você comentou um ponto sobre talvez a dificuldade de encontrar profissionais, mulheres qualificadas. Eu vou fazer uma outra propaganda aqui que eu acho que é importante para quem faz recrutamento também, que é a iniciativa Sim, Elas Existem. Eu não sei se todo mundo conhece, mas essa iniciativa ela surgiu, foram 3 amigas do setor que criaram, Agnes, Fernanda e Renata, dessa provocação. Tipo, sim, a gente quer contratar mulher, mas, poxa, é tão difícil achar. E aí elas começaram a fazer uma lista. Então, teve uma primeira lista, uma segunda lista, uma terceira lista. Eu acho que a última lista, que eu me lembro, tem uns 400 nomes. Então, se alguém estiver querendo recrutar mulheres, talvez esse seja um bom ponto para começar, porque são pessoas que são indicadas. Indique aqui uma pessoa, uma mulher que você acha que é uma profissional competente, qualificada para estar no setor de energia. Então, já fica aqui a dica. E para a gente avançar um pouco aqui, talvez, para o que sai de dentro da fronteira do escritório, compartilhar alguns dados, e aí eu vou passar para você, Marília, que fiquei sabendo aqui no nosso aquecimento, que é uma especialista no assunto. A gente tem aqui alguns dados, assim, segundo dados do IBGE, as mulheres dedicam 73% mais tempo do que os homens nos afazeres domésticos. Então, além do trabalho, elas passam 18 horas dedicadas aos afazeres domésticos contra 10 horas em média dos homens. Na pandemia, tem estudos que mostram que isso pode ter se agravado, né? Um estudo da Febraban, por exemplo, mostra que nesse período da pandemia, só 19% dos homens se declararam responsáveis por cuidar dos filhos, enquanto entre as mulheres essa autodeclaração foi de 73%. É uma grande responsabilidade que você divide junto com a sua carreira, que também é algo relevante para todas nós aqui, né? Então, para além das fronteiras do escritório, quais são as outras condições
socioculturais que são relevantes para o desenvolvimento de liderança no ambiente corporativo, Marília, com base nos seus estudos, aí, sua experiência? Boa, sim. Fora o exagero da Camila. Não, mas eu estava comentando com ela, eu fiz um TCC para minha pós que foi sobre a desconstrução dos papéis de gênero dentro do marketing. Então, era um MBA em marketing, então era para estudar como é que o marketing propaga os estereótipos de gênero, né? E aí eu fiquei até, enfim, um pouco surpresa, né? A gente, quando pensa nisso, fala, beleza, nos anos 60 tinha aquele pôster da mulherzinha lá fazendo bolo enquanto vendia sabão em pó. E a gente fala, isso hoje em dia não tem mais, né? Mas tem, né? E tem no sentido que de propagação de estudos de comportamento de consumidor, como ainda muita coisa sexista. Outro dia alguém comentou comigo, que não faziam um teste em absorvente com sangue de verdade, faziam com sangue de mentira. Assim, essas que não tem, por exemplo, corpo de prova de impacto de carro, que é mulher, só testam aqueles, sempre no corpo de um homem. Então, ninguém sabe o que acontece se uma mulher bate o carro. Enfim, então, isso tudo na questão de como também os estudos não pensam nas mulheres, enfim, isso. E aí lendo também o livro do Kotler, que é dado como aí o rei do marketing, né, um livro recente dele, não é um livro antigo. Num dos capítulos de comportamento do consumidor, ele fala, não, porque a mulher é vista como a CFO da casa, ela tem um papel de compradora. E aí eu li aquilo, me deu um ódio, e aí eu pensei, putz, mas por quê, né? E aí volta nessa questão de como a gente é socializada, né? Então, assim, as mulheres são socializadas para ter esse papel do lar, né? Então, ainda que, ok, melhorou, a gente tem hoje, fala do empoderamento da mulher, mas isso ainda é muito enraizado na nossa cultura. A gente vive uma cultura patriarcal, que tem sim os papéis, que a gente, né, tem que trabalhar para vencer esses papéis. Isso impacta, obviamente, na construção das famílias, de como essas mulheres trabalham, né? Então, beleza, a gente tem, obviamente, casais que têm parceiros que são muito participativos, né? A crítica não é essa. Mas ainda tem, às vezes, no subconsciente, a mulher que tem que estar preocupada em buscar o filho na escola, mas está acabando o horário da reunião. E aí só tem homem na sala, ela vai ser a mulher que vai falar, gente, tem que acabar essa reunião porque eu vou buscar meu filho na escola. Enquanto o homem tem, às vezes, uma mulher que busca. Enfim, então, tem sim dificuldades que uma mulher passa dentro do mercado de trabalho, aí não só no âmbito da energia, que não sou mãe ainda, enfim, não passo ainda nesses desafios, né, mais histórias e, né, o que a gente comenta com justamente pessoas que a gente passa e convive no trabalho. Mas são coisas para a gente refletir também como que às vezes as redes de apoio são importantes para as mulheres, como é preciso que a gente pense nisso também, e acho que os homens tenham empatia com as mulheres também, e quando vão, né, eu já ouvi de gestores, mulheres que já passaram um perrengue porque o chefe sempre marcava a reunião no horário de buscar o filho na escola, e ela se sentia lesada porque o chefe implicava com ela toda vez que ela falava que não podia fazer reunião. Então, cara, cadê a empatia também, né, das pessoas, dos homens, ou das próprias mulheres com mulheres, enfim. Então, acho que tem essa discussão que é mais profunda para um painel aí bem filosófico e de sociologia, mas existe esse desafio e precisa ser discutido, e as empresas têm que pensar nisso também, em como elas acolhem as mulheres, às vezes, que não têm parceiros para ajudar, não têm rede de apoio, não moram perto da família que pode ajudar, enfim. Então, isso são coisas que impactam também a carreira das mulheres, não só, obviamente, no mercado de energia, como todo o mercado, né? Para complementar, né, uma palavra que, quando você fez essa pergunta, uma palavra que veio na minha cabeça é referências, né? Então, você ter referências, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, é uma coisa que, pelo menos, fez diferença na minha vida. E não setor de energia, é algo muito além disso, né? Então, adorei a iniciativa que a Lauren mencionou do Back to School, porque é uma forma de você trazer referências para as pessoas que estão, né, na formação, né, inicial da carreira. Então, referências para mim é algo que, se você puder, de alguma forma, fazer diferença sendo uma referência na vida de alguém, independente do âmbito que você toca essa pessoa, acho que é um alto desafio que a gente tem que sempre se provocar, né? Eu particularmente só me dei conta da relevância dessa discussão. Fui fazer um treinamento no INSEAD uma vez, e uma das aulas era sobre como casais poderiam se ajudar em suas carreiras. Eu falei, caramba, eu precisei sair do Brasil, fazer um treinamento numa escola super respeitada para entender
que a pessoa com quem você escolhe se casar, seja ela homem, mulher, enfim, o que seja, pode ser determinante na sua trajetória de carreira. Inclusive, essa professora escreveu um livro sobre isso, deixa a referência também, chama Couples That Work, que é bem interessante, é sobre como essa evolução conjunta acontece na vida de um casal. Então, assim, a gente está aqui super alinhada, e inclusive quando eu elaborei a questão, eu não sabia que a gente tinha alguém que tinha feito um TCC sobre isso no painel. Grata surpresa. Para falar um pouquinho aqui de referência e inspiração, eles tiraram o nosso tempo, parece que a gente pode falar mais 3 horas, mas eu acho que a gente deve ter cada uma aqui mais uns 3, 4 minutinhos. Mas falando de referência, eu queria saber quais mulheres inspiram vocês? Quem são as referências e por quê? O que marcou vocês para essas mulheres serem referência? Gente, eu não vou ser muito criativa, não. Eu vou falar minha mãe. Porque, assim, quando a gente olha a nossa história, e aí a gente vê quem foi a nossa mãe, o que ela fez, o que ela precisou lutar, realizar. Eu tenho uma mãe incrível, assim, ela é um acontecimento por si só. Então, eu vejo a minha mãe hoje, eu estando com a idade que a minha mãe... Né, já estava me criando, né? Porque quando você é novinho, você coloca os pais naquele pedestal, né? E depois, quando você vai crescendo e entendendo as dificuldades da vida, você entende o que aqueles pais passaram. E aí, o que aquela mãe passou? A minha mãe ficou viúva do meu pai muito jovem e criou uma filha sozinha. Então, ela, sem dúvida, assim, acaba sendo uma referência para várias coisas. E, assim, ultimamente, eu tenho, não só eu, acho que é um movimento que tem acontecido muito no Brasil, né? De ir com uma pessoa negra, olhar para a história negra do Brasil, olhar para a história africana. Isso é um movimento que está acontecendo no país, né? E aí a gente começar a resgatar quem são essas figuras. Então, eu estive recentemente em Angola, conheci a história da Rainha Ginga, que foi uma lutadora contra aquela questão colonial, enfim. Então, quais eram os acordos, qual era a vibração? Então, conhecer essas histórias e essas referências, elas são muito importantes, né? E tem as atuais, né? Você tem a Angela Davis, você tem a Patrícia Hill Collins, são outras mulheres que estão aqui hoje, vivendo, respirando o mesmo ar que a gente nesse momento, e que trazem uma série de ensinamentos para todas nós. Eu acho que não é só restrito a um grupo específico. Eu acho que tem uma questão, e ainda mais a gente falando de Brasil, né? Esse país tem uma história entrelaçada com a África, com os afrodescendentes, e todo mundo tem que entender isso. Não é só uma parcela que precisa compreender essa história. Eu acho que isso é uma questão de todos nós. Eu também não sou muito das referências, muito assim, pessoas, né, nenhum contexto, na verdade. Acho que eu gosto mais de me espelhar em pessoas, acho que mais gente como a gente também, assim, pessoas às vezes que eu trabalhei, que teve uma situação que eu achei que ela se destacou. Eu acho que eu olho mais comportamentos do que pessoas em si. Eu acho que a gente tem uma cultura de endeusar um pouco algumas pessoas, e no final elas são só gente como a gente, vive normal, enfim. Então eu acho que porque as pessoas que eu conheci de fato, que eu vi que eu achei uma atitude legal. Então, eu acho que eu não tenho uma referência, assim, alguma coisa muito específica mesmo. Eu também não tenho, assim, grandes nomes, assim, né, famosos, mas entro mais vou citar minha mãe, obviamente, porque, né, como não citar minha mãe as nossas mães. Vai que ela tá ouvindo. Vai que ela tá me ouvindo. Com certeza ela vai buscar um link de transmissão. Ela vai achar? Ela vai achar. Mas, bom, minha mãe... pela toda a questão de criação, e de fato é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E a minha avó, assim, acho que minha avó tá com 82, então, e foi uma pessoa que sempre trabalhou 4 filhos em 5 anos, incrível isso. E sempre uma pessoa que trabalhou a vida inteira, então assim, e se mudou 24 vezes. Então conciliar carreira com mudança 24 vezes e 4 filhos é outro patamar, assim, na minha percepção. Então, admiro muito. E no âmbito profissional, eu também tenho o privilégio, né, de conviver... Primeiro que a minha vice-presidente é uma das pessoas mais respeitadas no setor elétrico, que é a Solange.
foi a primeira mulher nomeada esse ano presidente do Conselho de Administração da ONS. E, assim, está no mesmo andar que eu, então é uma inspiração diária poder estar com ela ali. Também ela é vice-presidente do Conselho do Pacto Global da ONU, então, assim, são realmente acontecimentos, né, e instituições super privilegiadas. Mais um exemplo que foi, para mim, transformador é a Renata, que era minha par, né, ela era gerente de sustentabilidade, mas assim, estava em outro patamar enquanto gerente também, não à toa acabou de assumir um desafio nos Estados Unidos como diretora lá de sustentabilidade. E assim, logo quando eu fui virar gerente, né, eu tenho 29 anos, então tinha que fazer entrevista com a Solange, já tremia ali, né? E ela, não, vamos conversar, e é uma pessoa que sempre esteve presente, assim, sabe? Então um pouco de sororidade é importante, e eu tive o privilégio de ter isso no meu dia a dia, no trabalho. Então é isso, assim, essas pessoas que vieram na minha cabeça. E a sua? Bom, então, vou colocar minha referência aqui também. A minha referência é uma pessoa que foi ensinada a não ousar, a não ser independente, a depender dos homens ao redor dela e a se dedicar integralmente à família e à casa, mas ela me criou para ser exatamente o contrário. Então, assim, é um clichê, mas é minha mãe também, porque contra todas as expectativas e tudo que foi ensinado para ela, ela me ensinou, para ela era completamente fora da caixa, né? Então, é um clichê, mas olha que interessante o papel da mãe também na vida das mulheres, de como isso nos inspira, né? Pessoal, a gente está caminhando para o final, e aí eu queria dar um tempinho adicional para vocês aí, 2, 3 minutos cada para palavra de fechamento, a gente encerrar e deixar o pessoal almoçar, que eu estou com fome, vocês devem estar com fome também, então... Eu queria mais agradecer, de novo, não só mulheres estão aqui hoje, isso é muito legal, a gente poder passar essa mensagem, né, e trocar esse papo, não só com mulheres. Como eu falei no início, é o 2º ano que estou aqui e contem comigo para quantas vezes forem necessárias. Fora daqui do palco também, é um assunto que eu particularmente gosto de falar. Então, estou super aberta a gente trocar. E um prazer aqui estar dividindo esse palco com essas mulheres incríveis. Então, obrigada. Obrigada, Energy Hub, obrigada, Innovation Week. Quero agradecer também, acho que sempre é muito especial, acho que participar desses eventos, falar desse tema também. A minha única provocação é que acho que nos próximos tem que ter mulheres em painéis não só para falar de mulher, para falar de qualquer coisa. Então, essa é a minha única provocação. Bom, eu também queria agradecer, eu acho que em primeiro lugar agradecer a equipe do Energy Hub, que sempre lembra de nós nesses momentos de conexão. Então, acho que é um lembrete bacana de que a gente está aqui, está fazendo. Eles sempre fazem esse painel e eu achei relevante também. Agradecer vocês por a gente compartilhar. A gente teve, acho que, também, né, trocas muito interessantes. E foi tudo muito rápido, mas certamente com muita intensidade. E, por fim, né, eu também ia falar a questão da presença dos homens. Né? Eu acho isso muito legal, porque não adianta a gente falar só de mulheres para mulheres. A gente não quer falar para convertido. A gente precisa conversar com todo mundo. Não faz sentido. Eu não quero criar uma companhia elétrica das mulheres. Eu quero criar um setor de energia com a inovação e que ela seja permeada por todo mundo. Então, a gente precisa trocar informação, a gente precisa estar ombro a ombro. Certamente, vocês, homens, podem ser muito parceiros das mulheres das equipes de vocês, das companheiras que vocês tenham na vida. E nós também, né, assim, a mulher ela foi criada para o cuidado. Então, é importante a gente estar em outros espaços, criando outras oportunidades também. Acho que esse é o principal mensagem que a gente tem que levar daqui, na minha opinião. Bom, com isso eu vou encerrar, agradecer a presença de vocês, foi um prazer dividir esse painel, não as conhecia, agora espero que a gente mantenha contato sempre, que a gente se encontre em vários outros painéis, não só sobre mulheres. Feliz também por ver vários rostos conhecidos aqui na plateia de outras mulheres incríveis que estão aí, eu acho que isso aqui é um bom ambiente para a gente ter uma rede de contato
que é fundamental, faz sentido, né, ter essa rede de apoio, e desejar uma boa tarde e um bom almoço para todos vocês. Obrigada.